E o tema de hoje é a essência de uma mulher de Deus, a essência da mulher de Deus. O que o Senhor Jesus fala a respeito disso, o que o nosso Deus, qual é a mensagem apregoada e que se torna tão realística em nossos dias, não é verdade? Há uma vivência, a palavra de Deus, ela é uma realidade ainda hoje. Ela é a mesma ontem, hoje será eternamente a mesma. Ela é imutável, ela não muda. Quem muda é o homem, mas a palavra de Deus, ela é a verdade. E por isso que ela se torna este manancial de vida para todos nós que a buscamos. Então, está aí a importância de trazer esta reflexão da palavra de Deus no nosso dia a dia. Por isso, o objetivo da Rede Novo Horizonte de Comunicação é justamente trazer esta reflexão, este aprendizado, para que não venhamos a errar, que para que não venhamos a nos distanciar daquilo que Deus quer para cada um de nós. E o que é que Deus quer para cada um de nós? Que reflitamos, que pratiquemos a sua palavra, que nos sujeitemos a ela, que obedeçamos a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz vida e vida em abundância para cada um de nós. Então, por isso que ela se torna tão importante. E nesta palavra, essa palavra que será trazida nesta noite aos nossos corações, cuja reflexão é essa essência do que esta palavra, onde a perseverança e a fé se torna este alicerce, onde a oração se torna como base. Esta palavra é para a sua igreja. Por isso a essência não só de uma mulher de Deus, mas a essência da igreja do Senhor, onde há um caráter moldado segundo a sua palavra. Eu te convido a você abrir a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1, que fala sobre Eucana e suas mulheres. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a mais uma live Palavra Profética. Você é nosso convidado especial. Então, queridos, vamos ler Eucana e suas mulheres. Houve um homem capítulo 1, a partir do versículo 3, tá? Não vou ler todo o capítulo 1 de 1 Samuel, não, tá? Vocês podem aí ler posteriormente, mas eu vou direto a partir do versículo 3 até o versículo 8, que diz assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, enquanto ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? Porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só. A palavra de Deus, ela vem de encontro, trazendo a nós uma palavra de verdade, uma palavra onde a verdade é apregoada. E através desta verdade, quando ela vem ao nosso encontro, ela não volta vazia. Pois bem, ela faz o que apraz. E justamente esta palavra vai relatar uma realidade não só de um acontecimento descrito há gerações. Não, é uma palavra que hoje perdura e fala conosco através de uma realidade, de uma vivência a qual muitas famílias passam. A palavra aqui diz que um homem chamado Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Ana e a outra chamada Penina. Ana, ela era estéril, Penina tinha filhos. Mas diz o texto que Eucana, este levita, o levita que vivia no território tribal de Efraim, todos os anos ou anualmente,
seguia a cidade de Siló junto com a sua família. Lá, nesta cidade, ele apresentava ao Senhor, ele, além de adorar, ia para adorar e apresentar ao Senhor as suas ofertas e o seu sacrifício. E diz o texto que ele ofertava não só da parte de Penina, uma de suas mulheres, também quanto aos seus filhos e filhas, mas também a parte da Ana. E diz o texto frisando que na hora dele ofertar e sacrificar ao Senhor nesta cidade de Siló, abrindo aí um parêntese, um adendo, nesta cidade onde este local havia um tabernáculo ou a casa do Senhor ali onde estava localizado. Então, ele não só ofertava ao Senhor para si, mas ele levava anualmente a sua família a esta cidade, ofertava por suas mulheres, pelos seus filhos e filhas que tinha com Penina, mas para com Ana ele dava uma parte especial. Ele dava para Ana uma porção selecionada. Eucana dava uma porção especial, por quê? Porque diz o texto, a palavra de Deus, que Eucana, mesmo sabendo deste problema físico da esterilidade de sua esposa chamada Ana, mesmo assim ele a amava muito. Então ele dava também, não que ele não amasse a sua família ou a Penina, mas aqui diz de uma forma onde ele frisa que ele dava uma porção especial ou selecionada em algumas versões para Ana. Então, queridos, em uma dessas, a cada uma dessas mulheres, Eucana dava uma oferta de uma porção alçada, além de adorar ao Senhor na cidade de Siló. Então, queridos, diz o texto que Penina irritava Ana. Penina se colocava numa condição onde as suas ações, além de irritar Ana, a provocava de forma excessiva por conta que o seu coração está excessivamente de uma forma competitiva. Então ela se tornou ali uma rival de Ana. Penina se colocou numa posição de rivalidade para com Ana. Então ela mostrava, através desta rivalidade, uma amargura, uma ira, uma discórdia. Veja bem, Penina, ela tinha filhos. Se você olhar pela sua lógica, ela não era considerada como uma mulher amaldiçoada, porque na época as mulheres que geravam filhos eram consideradas mulheres muito abençoadas. E hoje também ter um útero sarado, um útero fértil, também é sinal de bênçãos, onde o Senhor, através desta vida, gera outras gerações. Então, queridos, Penina, ela se colocava nesta contradição dentro de sua casa, causando uma facção, uma bipartição, onde nesta casa não havia um perfil de harmonia, de comunhão. E o que eu quero dizer, ou que a palavra também nos ensina, através desta reflexão, é que talvez você tenha ou esteja passando por isso dentro de sua casa. Dentro de sua casa, talvez você encontre pessoas cujas palavras se tornam duras, onde essas palavras muitas vezes vêm ao seu coração trazendo uma tristeza, trazendo uma amargura, uma rejeição ou até mesmo um abandono. Ou talvez você não esteja passando por isso dentro da sua própria casa, ou no seu trabalho, ou com as pessoas, ou alguém tenha lhe ferido, tenha te abandonado, tenha te rejeitado. Talvez palavras que venham ao seu encontro, trazendo para você
uma palavra onde se é alimentado, onde talvez por você não tomar uma posição de esperança, onde a falta de vigilância, talvez entrando realmente ou impregnando em seu coração, venha lhe trazer um rompimento de todas as suas expectativas essas geradas em Deus, expectativas essas de sonhos gerados em Deus. Talvez você se encontre neste momento com as suas expectativas frustradas, talvez com decepções, amarguras no seu coração. E é exatamente neste contexto em que Ana está inserido. Ela vivenciou isso dentro da sua própria casa, onde a sua madre foi cerrada, onde havia uma esterilidade, onde o seu útero estava enfermo. Mas ela, em contraste com Penina, a outra mulher de Eucana, ela, em seu contraste de caráter, de valor, ela demonstrou, isto é visto no livro de 1 Samuel. Você, à medida que você vai lendo, ela vai demonstrar uma mulher cheia de esperança, uma mulher de oração, uma mulher perseverante, uma mulher que suporta, independente das situações, mas uma mulher que tomou uma posição, mas que antecede esta posição, é uma mulher que também demonstra a sua humanidade, demonstra também a sua tristeza, demonstra também o seu clamor diante de Deus, através de uma oração, onde ela roga a Deus em profunda contrição, não aguentando mais aquela situação de rejeição, de abandono, onde a sua fé, ela diz e fala para o Senhor que ela gostaria de gerar, onde ela pede para que o Senhor dê a ela este sonho, e que este sonho possa também ser gerado no coração de Deus, porque ela entende que através da fé, quando este sonho também começa no altar, também começa nos sonhos de Deus para nós, mas entendemos que basta uma palavra do Senhor, basta um toque na orla das suas vestes, basta uma palavra, onde o Senhor Deus irá como uma flecha, o Senhor Deus virá como uma flecha e também transbordará em vitórias, trazendo para o seu lar, para a sua vida, para os seus negócios, para a sua vida espiritual, para a sua casa, como trouxe para Ana a grande bênção da resposta de Deus. Quando ela foi confrontar, ela não se deixou ser diminuída, ela entrou numa posição independente da situação, não com Penina, porque nós entendemos que a nossa luta não é contra carne ou sangue, é contra os principados e potestades que ficam num reino espiritual. Então, queridos, há uma posição de perseverança, de esperança, independente da situação, onde nós vamos aprender a suportar todas as dores e sofrimentos, gerando fé através da oração. Queridos, Penina, uma mulher amargurada, uma mulher rancorosa, cheia de ira, discórdia, cruel em suas palavras, tentando impedir os sonhos de Ana, tentando irritá-la através da sua condição física. A Ana mostrando através do seu valor e do seu caráter uma posição onde uma nova história seria instaurada, baseada na oração. E assim, queridos, neste contexto, eu te convido a você abrir no livro de Salmos, capítulo 126, versículo 5, que assim diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, eles colherão. Diz a palavra de Deus que aqueles que semeiam com contrição, com lágrimas, num clamor vindo de um coração contrito, eles voltarão com os seus molhos de alegria. Queridos, Deus escolhe os mais improváveis para cumprir o seu propósito soberano.
Eu vou repetir. Deus escolhe os mais improváveis para cumprir o seu propósito soberano. Deus molda o caráter e aperfeiçoa a fé daqueles que estão em sofrimento, dos escolhidos que estão em sofrimento. Em tudo ele deve ser glorificado. Então, queridos, hoje em dia existem muitos argumentos a qual Ana poderia também usufruir e tomar posse, mas é um argumento negativo, um argumento de apatia, talvez de decepção, onde ela poderia ter tomado uma posição não confrontando com a sua situação de esterilidade. Ela poderia sim ter tomado uma posição onde a decepção a tornaria ou a continuaria infrutífera. Talvez se ela não tomasse a posição de confronto espiritual através da oração, do clamor, do dobrar o seu joelho, de falar com o Senhor, de depositar a sua esperança no altar de Deus, talvez não existisse nem o livro de Samuel, nem continuaríamos também a partir do capítulo 1, não teria mais, mas porque teve aí um ponto e vírgula, não teve um ponto final. Contudo, o que Ana fez, contudo, o que Penina fez com Ana, não deixou que Ana deixasse de sonhar os sonhos de Deus para ela. Ela buscou com a pessoa certa, no altar certo, buscou com esperança, com perseverança, porque Deus escolhe os mais improváveis para cumprir o seu propósito. Talvez você esteja neste momento se sentindo abandonado, rejeitado, decepcionado, amargurado, aflito, cansado, desanimado. Mas nesta noite eu quero dizer para você, não se sujeite a argumentos negativos, contrários àquilo que Deus tem para a sua vida, porque Deus já pagou o preço. É tão somente você tomar posse, porque nele você é mais do que bem-aventurado. Você conquistará, você avançará, mas é nele, é conforme os seus propósitos, é para a glória dele, não é para a exaltação pessoal, é para glorificá-lo. Então, queridos, Deus deu a cada um de nós talentos e dons para frutificarmos. Fomos chamados para darmos frutos, frutificar. Então eu quero dizer para você neste momento, a fertilidade espiritual sendo gerada em você neste momento, em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ponha a sua fé, a esperança no altar certo, fale com o Senhor, porque como Deus ouviu Ana, como Ana não se acomodou com a situação de esterilidade, não desanimou com tanta rivalidade, com tanta competitividade, com palavras que vieram como flecha diante do seu coração. Ela falou, eu vou sonhar, porque eu sei que os sonhos de Deus podem se tornar possíveis na minha vida, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Ele é fiel e justo para prover todas as coisas. Então, queridos, os nossos sonhos serão gerados em úteros sarados pelo agir de Deus, trazendo tempo novo, tempo de restauração, tempo de conquistas em nome do Senhor Jesus. Eu te convido a você também escrever aí, depois você pode ler ou abrir a sua Bíblia neste momento, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto, ou segundo a sua vontade. Queridos, João capítulo 15, versículo 16 diz: não vos escolhestes a mim, mas eu vos
vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu digo que neste contexto de Ana, onde ela havia um útero comprometido, onde havia um comprometimento físico chamado esterilidade, ela foi diante do altar do Senhor, ela buscou misericórdia, ela tocou no coração de Deus. O Senhor ouviu a sua contrição e colocou um ponto final nesta lamúria, talvez nesta angústia, na tristeza profunda do seu coração, como colocou um ponto final na tristeza de Ana, dando um novo tempo, um tempo de conquistas com o nascimento de Samuel. Queridos, o Senhor Deus nos chama para que possamos dar fruto, e este fruto deve permanecer. Quais são os frutos do Espírito? O amor, a paz, a longanimidade, a bondade, a perseverança, o domínio próprio. Queridos, a palavra de Deus, ela é vida, e quando nós aplicamos esta palavra num contexto de tristeza, onde o mais improvável é visto através dos nossos olhos carnais, o Senhor nos mostra, através dos nossos olhos espirituais, que é possível que o improvável seja provável diante de Deus. Então, queridos, não sois vós que escolhestes a mim, porque o Senhor escolheu a vós, e vos nomeeis para que você dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Permaneça no altar de Deus, permaneça meio a si mesmo, em meio a situações ou circunstâncias adversas, como Ana nos deu, ou como outros diversos exemplos nós encontramos na palavra de Deus. O vosso fruto permaneça, a fim de que em tudo quanto em meu nome pedirdes, em meu nome pedirdes. Jesus está nos ensinando, é no nome do Senhor Jesus. Quando você vai diante do altar, apresenta a sua situação, as suas circunstâncias, Deus sonda o coração, segundo as suas misericórdias, nos dá a resposta, segundo os seus propósitos, mas tudo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o nosso Pai vô-lo nos concederá. Então, queridos, Eucana, esse levita, ele ia anualmente na cidade de Siló. Siló era o local onde o tabernáculo ou a casa do Senhor estava localizado. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que devemos buscar ao Senhor, bater na sua porta, porque o Senhor Jesus nos ouvirá dos altos céus. Ele é o nosso justificador diante do Pai. Então não vamos nos esquecer, não é só apresentar diante do Senhor. Ou talvez você diga assim, eu nem apresento, eu só penso, ou eu nem chego a apresentar. Então torne isso uma prática, apresente-se diante do altar do Senhor, apresente diante do altar do Senhor todos os seus questionamentos, todas as suas dores, os seus sofrimentos, as suas fraquezas, o seu desânimo. Deus não vai se escandalizar, querido, com a sua ou a nossa humanidade. Nós choramos, nós nos entristecemos, nós nos decepcionamos, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a nossa expectativa deve estar sempre sendo gerada em Deus e não é no homem, porque quando nós depositamos a nossa expectativa no homem, nós nos decepcionamos, e é por isso que nós devemos depositar a nossa expectativa no autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele jamais falhará, Ele jamais nos abandonará. Ele nos ensina o caminho da perseverança através da sua palavra, que é uma palavra de vida, e não é só um fôlego de vida, há uma palavra de vida sendo liberada, uma palavra de vida em abundância sendo liberada através da palavra de Deus. E esta palavra, ela jorra, ela vai como flecha e ela não volta vazia. Então, queridos, que esta palavra, ela possa ser restaurada, colocada, ela possa ser adornada no seu coração, nas suas vestes, na sua mente, que você possa entender que o Senhor, Ele tem através
vida, como teve na vida de Ana, como teve em vários outros seus servos e servas, como ele age ainda hoje na sua família. Quantos testemunhos, talvez você que esteja aí do outro lado, talvez se fosse chamá-lo para dar um testemunho, talvez você tenha testemunhos para contar, e esses testemunhos, eles testificam que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Então o Senhor, Ele quer gerar vida, Ele quer sarar úteros defeituosos, úteres estéreis. Ele diz nesta noite que você nasceu para frutificar. Então, em nome do Senhor Jesus, receba a porção do Senhor, segundo os seus propósitos, segundo a sua misericórdia, segundo a sua vontade. Agora, queridos, o que é importante salientar e tornar esta mensagem de tamanha relevância é não só apresentar-se diante de Deus, mas também é praticar a sua palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que misericórdia quero e não sacrifício. Aí eu volto no texto de Ana. Ana não mostra neste contexto, em nenhum momento Ana entrando em conflito com Penina. Ela entrou em conflito com as suas emoções e ela colocou as suas emoções diante do altar do Senhor. Ela usou o fruto do Espírito para não entrar em confusão dentro da sua casa. Então eu trago também esta palavra. Pratique a palavra de Deus. Vai no altar de Deus, confesse, fale com o Senhor. O Senhor jamais se escandalizará com a sua fraqueza, não. Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onisciente. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas dores, as nossas lutas. Então, queridos, Ele conhece a nossa essência, porque foi Ele quem nos fez. Agora, a contaminação, o pecado, ele vai gerar a morte. E é por isso que nós temos que colocar em prática todos os dias, como Ana fez em sua casa, o fruto do Espírito Santo de Deus, não entrando em confusão, não entrando em facção, não entrando em competitividade, mas antes colocando-se diante do altar de Deus e colocando diante do altar de Deus a sua misericórdia, usando de misericórdia, mas ao mesmo tempo usando também aquilo que ela tinha, a sua fé, a sua esperança em Deus, depositando sim a sua tristeza, mas como resposta, Deus colocou um ponto final na sua tristeza, gerando alegria. Então, em nome do Senhor Jesus, receba a alegria do Espírito Santo de Deus na tua casa, receba a alegria de Deus na tua vida, nos teus negócios, na tua família, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glórias a Deus. Então, queridos, assim eu estarei encerrando esta reflexão dada através do livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1 ao versículo 8. E aí sim, queridos, você poderá ler todo neste contexto onde fala, a partir do versículo 9, que Ana roga a Deus que lhe dê um filho, e a resposta a partir do versículo 20, onde nasce Samuel e ele é consagrado a Deus. Então houve um fruto. Este útero foi sarado e frutificou. E Ana não só frutificou, ela ofertou diante do altar de Deus aquilo que ela recebeu. Que você possa ofertar diante do Senhor misericórdia, amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança e domínio próprio. Por quê? Porque esses frutos, quando eles são praticados, independente da nossa humanidade, porque é poder de Deus, não é por você, você vai conseguir em Deus. Em Deus você pode, com você mesmo, baseado na sua própria força ou estribado no seu próprio entendimento, nós não conseguiremos.
mas no poder de Deus nós vamos começar e vamos conquistar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, ela possa frutificar em seu coração e possa gerar esperança, paciência, mesmo em meio à tristeza, decepção, à fraqueza, desânimo. Por quê? Porque Deus é um Deus que põe o ponto final no desânimo, na história de amargura, na história de tristeza e transforma numa história de perseverança e esperança para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.